Vamos lá falar sobre a aula de hoje, Hyundai Tucson, aula número 11, atuador, parte 4. Então hoje é a nossa aula final sobre a Tucson, a aula final também de atuadores, é a aula que encerra este conteúdo do curso Tucson para vocês, alunos do MEC. Bom, aula passada, o tema foi atuador de lenta e canister. Então falamos bastante sobre o atuador de lenta. Lembrem-se que na Tucson é um bypass, é por um desvio de ar, tá? Ou seja, tem um atuador que vai controlar essa passagem de ar, esse desvio de ar da parte de cima com a parte de baixo, ou a parte anterior com a parte posterior da borboleta aceleradora. Então o importante é que a borboleta aceleradora com o motor em marcha lenta, ela fica no batente, ela encosta no batente, ou seja, ela veda completamente a passagem de ar na marcha lenta. Ok? Entendido isso, compreender essa etapa, e falamos também sobre o sistema canister, tá ok? Na aula de hoje, sistema VDO SMK43 da Tucson 2.0, falaremos sobre a válvula VTEC, do comando de válvulas variável, sobre o ar-condicionado e considerações finais, né? Alguns detalhezinhos finais sobre este sistema, sobre esse tipo de injeção, fabricado pela VDO Siemens SMK43. A nossa programação, completando ela hoje, né, para falar aí da VTEC, né, e do sistema de acionamento e controle do eletroinjetor, do ar-condicionado, né, queremos abordar na aula de hoje. O que nós já abordamos aqui dessa diagramação? Sensores, posição de borboleta, rotação em PMS, MAP, temperatura de água, sensor lambda, sensor de fase, detonação, velocidade e temperatura do ar admitido. Ou seja, todos os sinais de entrada, aqueles que mandam informação para a ECU, para a unidade de comando eletrônico da Tucson 2.0. À direita, hoje se completa, mas todos os atuadores, VTEC, comando de válvulas, ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, né? Uma ignição ali com duas bobinas, canister, um corretor de lenta e a bomba elétrica. O carro tem mobilizador positivo, mas não tem a rede. Opa! É um carro que não tem rede de comunicação. Ou seja, a parte da injeção é só injeção. A parte de painel, painel é só painel, não é um módulo. Não tem o computador de bordo, né, o body computer. Não. É uma injeção simples. E temos o desenho, então, do conector de diagnose para fazer a leitura, né, ou as leituras do sistema. Legal? Telinha de introdução para vocês. Para fecharmos com chave de ouro, o final de mais um treinamento no seu MEC, veremos o VTEC, o sistema de ar-condicionado e, claro, considerações finais sobre a Tucson, né? Aqui o veículo. Lembrando sempre que temos duas motorizações, né, até 2010, tá? A 2.0 16 válvulas e a 2.7 V6. Externamente é possível ver quem é quem, principalmente pelo duplo escapamento. Na Tucson, quando ela tem duas ponteiras de escape, ela é a V6, tá? O curioso é que na irmã, prima dela, ou irmã, né, a Sportage, né, que Sportage tem 4 cilindros com 2 escapamentos. E tem 4 cilindros com um escapamento só. Então não confundam, tá? Então você tem na Kia Sportage, que é o mesmo carro, basicamente falando, motor 2.0 com um escapamento,
e motor 2.0 com 2 saídas de escape. A Tucson não. A 2.0 sempre é uma saída de escape. A V6, que é a 2.7, que foi até 2010, sempre vai ser 2 saídas de escape. Tá? Então, só para iniciar esse comentário com vocês, que lógico, sempre é muito interessante. E você olhar o carro assim e falar, pô, esse carro aqui é um 4 cilindros, esse carro aqui é um 6 cilindros. Tá? Só de bater o olho. Então, na Tucson, um escapamento, 2.0, 16 válvulas, 4 cilindros. 2 escapamentos lá atrás, na saída, é uma 2.7 V6. Na Kia Sportage, que é a priminha dela, você vai ter na 4 cilindros de um escape. E algumas versões, as versões mais top, tem 2 saídas de escapamento. É curioso, né? São carros praticamente iguais e com escapamentos diferentes, tá? Então fique bem atentos a isso. Aqui o motor da Tucson 2.0 16, é o mesmo da Kia Sportage 2.0 16, né? Que é muito, mas muito parecido com o do i30, mudam alguns componentes, alguns acessórios, mas no geral a parte do motor em si é o mesmo, tá? E temos também o motor da Tucson 6 cilindros 2.7. Aí já é um motor bem grande, né? Um 6 cilindros, tá? Mas que cabe no lugar do 4 cilindros, né? Ele fica na transversal também. Descrições. Como o motor 2.0 16 válvulas acaba estando no limite da questão de desempenho, para o próprio peso da Tucson, né, que é um carro pesado, temos a utilização neste motor de comandos adicionais para melhorar a sua potência. Ou seja, o carro é pesado. O motor 4 cilindros está aí um pouco sobrecarregado. Tanto é que teve, né, a Tucson 6 cilindros. Ou seja, não foi à toa que foi lançada também a Tucson 2.7. Concordam comigo? Se o 2.0 desse conta do recado, jamais iam lançar uma 6 cilindros. Para quê? É para pegar aquele cliente que quer uma potência maior. Legal. Porque o 2.0 deixa um pouco a desejar pelo próprio peso do carro. Pensando nisso, esse mesmo motor 2.0, todos eles, tá, tem o VTEC. Ou seja, ele tem uma forma de se obter maior potência, tá, em alto giro. Como isso? Mudando o ângulo do comando de válvulas. Legal. Isso é chamado VTEC. É algo cada vez mais utilizado nos motores modernos, né? A válvula VTEC, que é a variação do ângulo do comando de válvulas de admissão. Pessoal, basicamente pensando, é o quê? É o motor em alto giro, porém, em vez da válvula abrir em posição programada, né, pelo próprio comando de válvulas, pelo engenheiro, o comando adianta. Ou seja, a válvula de admissão abre um pouquinho antes. Poxa, que isso vai ajudar? Claro que vai ajudar, né? Vai encher mais o cilindro. Essa é a questão, tá? Então, sobre isso, queremos falar agora. Vejam no cabeçote da Tucson 2.0. Estão vendo essa peça preta, com conector preto, até razoavelmente grande, né? A peça e o conector? Bom, ela é uma válvula solenoide. Ou seja, tem ali uma bobina, tem 2 fios que chegam até essa peça. Um é positivo, o outro é negativo. Obviamente, quando tiver os dois, positivo e negativo, a bobina dessa solenoide estará energizada. Quando ela estiver energizada, ela vai atracar e elevar uma pontinha de agulha dela, o que ela vai permitir uma passagem de óleo. Pessoal, o atuador do VTEC é esse cara aí. É essa peça preta, compridinha,
que vocês estão vendo. Esse é o atuador. O restante é o quê? Pura montagem do motor, pura engenharia. Ou seja, nessa galeria que esse atuador trabalha, vai abrir uma passagem de óleo, esse óleo vai percorrer uma galeria, chegar até o comando de válvulas, onde tem o VTEC, para movimentar essa angulação, sentido adiantado, para poder se ter o benefício da variação do comando de válvulas. Então, o atuador, pessoal, em si, não é ele que adianta o comando. Não. Não tem um clact e ele mexe numa polia. Nada disso. Ele vai abrir uma passagem de óleo lubrificante, que sob pressão vai conseguir movimentar, né, a própria polia em relação ao comando de válvulas. Ou seja, faz o adiantamento do comando, vencendo a pressão de molas nessa polia. Quando cessa a pressão do óleo, a mola traz o comando para a posição inicial. Porque o comando também não pode ficar adiantado em baixa rotação e lenta. Já viram como que é motor de carro de corrida? Ou mesmo de Fórmula 1? Não tem marcha lenta. Por quê? Já é tão adiantado os comandos de válvulas que em marcha lenta o motor fica assim, ó, bló, 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 bló. Não fica em marcha lenta bonitinho. Fica bló, 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 bló. Por quê? São carros de competição, de alto giro motor, né? Então o comando já está super adiantado, né? No nosso caso aqui, não, ele tem que ficar bom na fase de centro urbano, marcha lenta, baixa rotação e por aí vai, tá? O que importa é entender que ele vai permitir a passagem do óleo em alta e depois em baixa e lenta não permite mais. Ou seja, ele volta para o sincronismo original novamente, tá? Mas o atuador do VTEC é esse cara aí. Não pense no comando ou na polia, só nisso não. Pense nesse cara. É ele que é o atuador, ou seja, a peça comandada pelo módulo que vai permitir acionar o VTEC. Legal? Vamos falar sobre ele agora. O atuador. Trata-se de uma válvula do tipo aberta ou fechada, comandada pela ECU para a abertura do canal de óleo sob pressão, que irá adiantar o comando de válvulas de admissão para melhorar a potência do motor. Bom, pessoal, isso é chamado VTEC. Ué, por que se usa o nome de VVTEC ou duplo VTEC? Bom, é assim. Não existe uma padronização. Não existe. Tá? VTEC é quando você tem um comando de válvulas variável. VVTEC é quando você tem os dois comandos de válvulas variam, tanto admissão quanto escape. Tá? Não é o caso da Tucson. Mas tem montadoras que usam o nome VVTEC com só um comando variável. Então, assim, não tem um padrão. Tá? Não tem um padrão de nome. O importante é você olhar lá o motor para analisar, tá? Se tem essa solenoide, essa válvula que vai permitir o VTEC funcionar. Então, não vão muito por marketing. O nome, o VTEC, VVTEC, IVTEC, não vão muito por isso. Isso não tem uma padronização. Lembram dos carros com injeção eletrônica EFI? O EFI, né, que vem de Electronic Fuel Injection, né? Na linha GM, eram os carros um bico só. Na linha Autolatina, né? Ford e Volkswagen, eram os carros 4 bicos. Bom, e os dois eram EFI. Porque EFI significa injeção eletrônica de combustível. Mas a linha GM sempre adotou EFI em carros monoponto, um bico só. E a linha Autolatina, né, na linha multiponto, 4 bicos. Então, de VTEC, VVTEC, pessoal, não vão muito pelas siglas. Vão lá por olhar no motor e entender quem é quem, tá? Tô vendo aí a tampa do motor? Não tem nenhum VTEC marcando,
Está marcando na tampa do motor, pessoal? DOHC, 16 válvulas. O que é o DOHC? Duplo comando de válvulas na cabeça, no cabeçote. Isso chama-se DOHC. Tá? Assim como o CHT, OHT, é quando o comando de válvulas está embaixo, né? No bloco do motor. Assim como é na linha Ford com motor CHT, ou motores que tenham realmente comando embaixo. Tem tuchos, né? Tem varetas para poder acionar as válvulas em cima. DOHC não está dizendo se é variável ou não. Está dizendo que esse motor tem duplo comando de válvulas na cabeça, em cima. Encaixado no cabeçote, bem na região do canal de lubrificação específico, tem a vedação por meio de anel O-ring de borracha e sua fixação por um simples parafuso, diretamente no cabeçote do motor. Então essa é a válvula do VTEC. Olha um comando de válvulas, né? Comando de válvulas, ele gira um ao outro através de corrente. Então o comando de válvulas de escape, que é esse aí da tela, vai girar o comando de válvulas de admissão, que tem a polia, através de corrente. Agora, do virabrequim até o comando de escape é correia, tá? Vou falar sobre isso já para vocês, tá? Embora esteja posicionado no comando de escapamento, seu acionamento altera o ângulo de acionamento do comando de admissão, pois é na ligação da corrente esta ação. Então acaba tendo a parte de abertura do canal no escape, mas vai alterar o ângulo de admissão. Porque quem gira a admissão é o comando de escapamento. Não se esqueça esse detalhe, tá? A correia dentada liga a engrenagem do comando de escape ao virabrequim. O eixo de escape lá atrás tem a corrente ligando um comando ao outro, tá? Tem valores essa válvula solenoide? A válvula do VTEC? Tem, lógico que tem. Vai ter os pinos, valores. Pessoal, é um solenoide. Sendo um solenoide, ele é um abre e fecha, né? Está ligada ao relé principal. Então, o positivo é via relé principal e o controle de abertura é efetuado pela ECU via pino K11, com aterramento. Sua bobina interna pode ser medida para testes. Valor baixinho, 8 ohms de resistência. Então, é um solenoide, tem uma bobina interna, por isso que dá resistência. Positivo vem via relé, o negativo o módulo controla pelo pino K11. Por que o módulo controla uma variação mecânica do motor? Porque nele tem as informações de rotação, a depressão no coletor, temperatura do motor, né? Ou seja, além do mapeamento. Então, quem melhor para controlar esse comando variável? A unidade de controle eletrônico, a ECU do motor, tá? Então é muito importante ter esse entendimento. Bom, e o sincronismo desse DOHC? Tá vendo aí o motor da Tucson, né? Visto ele de frente? Pessoal, dê uma olhadinha, ó, ali, ó, em cima do coletor de escape, né? Perto da mangueira do radiador, dá para enxergar, né? A solenoide, né? Que vai estar no comando de escape. Observem, ó. Eu estou vendo o motor de frente. Do lado esquerdo, coletor de admissão. Comando de admissão. Do lado direito, coletor de escape. Comando de escape. O virabrequim está ligado diretamente à engrenagem do comando de escape. Lá atrás, temos a polia, essa angulação, e a engrenagem ligada um comando ao outro, tá? Lembrando que esse motor trabalha com correia dentada entre o virabrequim e a engrenagem no comando de escape
e concorrente entre os dois comandos. Pessoal, você tem um comando que gira o outro, como que eles giram? Pararam para pensar já isso? Pararam para pensar? Você tem um comando que gira o outro, tá? Toda a angulação, né, que você tem ali no sentido de cames, mancais, tudo é montado de uma forma para dar certo, para ter o balanço das válvulas, todo o sincronismo desses componentes. Então é importante entender que ao girar um comando, girar o outro, você tem um movimento num sentido. Quando você adianta esse comando, ele vai adiantar no sentido contrário. Ele gira de forma inversa quando é acionado o comando variável, né? Ele vai forçar para girar no sentido inverso, ou seja, no sentido de adiantar esse sincronismo, tá? Veja aqui, aquela telinha do scanner, né? A telinha de leituras. Vou ler para vocês, tá? Sinal do comando de válvulas, on, ligado, né? O sincronismo, tá? Onde tem a setinha vermelha aí aparecendo na tela de vocês, ou seja, é o comando variável trabalhando. Legal? Mais uma dica aqui para vocês. Observem que há uma grande tendência de motores mais modernos terem o acionamento por corrente ao invés de correia dentada. E ainda o comando de válvulas variável. A troca do óleo torna-se fator decisivo na manutenção. Pessoal, todo carro que tem comando de válvula variável ou motor turbo original, o óleo vai passar por uma fina galeria para chegar até o comando variável, ou no caso de motores turbo, até chegar no mancal de lubrificação do turbo. Legal? Legal. Como é uma fina galeria, ela pode obstruir com grande facilidade. Portanto, a troca do óleo, a formação de borra, tem que ser evitada ao máximo possível. Trocar o óleo, sempre usando o lubrificante correto, no tempo de troca correto. E respeitando, né? Se usa o carro, né, num desgaste excessivo, como anda e para do trânsito, né, grandes centros, tem que se reduzir o tempo de troca de óleo. Tá? Então, o uso severo do veículo tem que ser respeitado a ponto de diminuir a manutenção do mesmo. Ok?